Nós vamos agora à nossa segunda leitura da noite, que é Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. É um texto muito conhecido, um texto que nós vamos ver até mesmo muito surpreendente, porque ele traz palavras de vida eternas do próprio Senhor Jesus Cristo, nessa parábola tão rica em detalhes. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mande-os à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos mais uma vez em oração, nosso Deus. Pai, queremos te pedir que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Um chamado tão solene, um texto tão grandioso, que fala sobre 2 homens e 2 destinos, 2 situações espirituais distintas. E eu te peço, ó Deus, que cada um de nós aqui nessa noite possamos avaliar para onde estamos indo, aonde está o alicerce da nossa vida, o que nós temos buscado. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos essas palavras de vida eterna, e venha agir em nosso coração. É isso que te pedimos, clamamos ao Senhor, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. O título da nossa mensagem essa noite é Depois da Morte, o que te espera? Como todos atentaram junto comigo esse texto, viram que é um texto que fala sobre verdades eternas. Fala acerca de 2 destinos, acerca de céu, acerca de inferno. E o Senhor Jesus Cristo, diferente de todas as parábolas que nós conhecemos, aqui ele cita o nome de um personagem, Lázaro. Nós olhamos que todas as parábolas ele utiliza funções específicas, agricultores, pai e filho, mas aqui nós vemos que ele cita o rico, mas ele cita uma pessoa
com o nome de Lázaro, menciona um nome próprio. Então, um ensino como esse nos leva a concluir que é um relato real, uma janela que realmente é aberta e mostra o que acontece após a morte. Vai nos ajudar a compreender o que irá acontecer após nós fecharmos nossos olhos. Ou nós estaremos, como é usado o termo aqui, o seio de Abraão, ou nós estaremos no Hades, que é a palavra descrita aqui para inferno que nós iremos ver. Cristo, aqui também nessa parábola, ele vai expor dois estilos de vida, dois estados espirituais e dois destinos eternos. Duas pessoas totalmente opostas. Duas pessoas que não tinham quase nada em comum e foram para lugares diferentes. E nós vamos conhecer os personagens agora a fundo, iniciando no versículo 19 ao 21, que diz o seguinte: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então estão aqui os dois personagens. Um homem muito rico que vivia de festas, de esbanjar seus bens, de um luxo, uma vida de luxo. Mas nós vemos um homem com uma pobreza espiritual. Mas há outro, que era um mendigo, alguém cheio de chagas, alguém rejeitado, mas alguém que teve um destino totalmente diferente desse homem. Esse homem, o primeiro que nós vemos, o homem rico, é o homem que nós podemos considerar a imagem das pessoas bem-sucedidas no nosso dia. Aqui nós vemos que não é falado que ele é um opressor, um assassino, que não é dado características negativas dele, um adúltero, apenas um homem centrado em si mesmo, despreocupado com a sua alma, insensível também ao sofrimento alheio e cego à eternidade. É esse o diagnóstico desse homem. É o que nós conhecemos na nossa cidade, há tantas pessoas assim. Pessoas que se acham autossuficientes. Pessoas que acham que já conquistaram tudo. Que vão ter uma vida longa e próspera. Aproveitando e curtindo tudo aquilo que conquistaram. Esse é o homem primeiro descrito. Enquanto o segundo aqui, Lázaro, o nome dele significa Deus é o meu auxílio. Com certeza Jesus usou até mesmo esse nome para falar acerca disso. Tem um significado, porque nós sabemos que todos os nomes, quando Jesus utiliza, nós vemos que ele chegou a trocar nomes, como do apóstolo Paulo, nós vemos Abraão, tantas pessoas, porque os nomes tinham significado. E o nome de Lázaro não é diferente. Deus é o meu auxílio. Aqui está cheio de chagas. O rico o via todos os dias, mas jamais se comoveu por ele. Nós precisamos olhar isso na questão espiritual. Obviamente não estou falando isso que nós agora temos que sair lá fora e acolher todos os mendigos, que nós temos que sair e vender todos os nossos bens e dar aos pobres. Não é isso que o texto diz. Esse homem, ele não vai para o céu por causa da situação. Senão todos os pobres iriam para o céu e os ricos para o inferno. Mas nós vemos que houve muitos ricos que foram salvos. Exemplo de Salomão, Davi, próprio Abraão, homens poderosos. A questão não é o status. A questão não é a nação. A questão não é nenhum desses aspectos, mas a questão é o coração. E nós podemos ver isso nisso. Porque falta de compaixão é um sintoma de alguém que nunca foi perdoado.
alguém que nunca foi reconciliado com Deus. Se no nosso coração a falta de compaixão, nós devemos refletir acerca se um dia nós entendemos o perdão e o amor de Deus. Isso é algo muito sério que nós devemos avaliar. Porque você pode ter tudo que o mundo valoriza, mas ser espiritualmente falido. Nós vimos que esse homem tinha tudo o que as pessoas aí fora almejam, mas o seu fim foi drástico. O seu fim foi terrível. Ele alcançou tudo aquilo. Quem não gostaria de usufruir dos seus bens, ter festas todo dia, não ter preocupações com a questão financeira, com tantas outras coisas, apenas usufruir e viver o melhor dessa vida? Muitas pessoas almejam e buscam isso. Esse homem rico, ele era assim. Ele tinha vestes de luxo. Nós vimos aqui que é descrito que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, mostrando isso, banquetes diários, posições, mas sem fé, sem arrependimento, sem temor a Deus. E isso nós devemos avaliar. O que nós temos buscado? Onde está o nosso coração? O que nós almejamos nesse mundo? Nós queremos estar com Cristo ou nós queremos o melhor aqui e agora e usufruir nesses poucos anos que nos restam? Eu gostaria que todos abrissem em Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Diz o seguinte a palavra de Deus: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Esse texto é muito sério. Nós devemos avaliar. Às vezes nós olhamos pessoas seguindo caminhos que nós podemos achar que são grandiosos, mas o fim desse caminho é a morte. É a morte. Nós vemos hoje muitas pessoas que são indiferentes, mas nós precisamos lembrar que a prosperidade dessas pessoas pode ser a ruína delas, porque ela acaba cegando para a realidade espiritual, porque essa pessoa acaba se achando que é autossuficiente, que ela não precisa de Deus, porque tudo ela consegue pelo seu intelecto, pela sua força, por quem ela é. Então ela acha que é autossuficiente, que ela pode confiar em si mesma. Nós vemos tantos coaches tentando motivar: siga o seu coração, confie em si mesmo. Mas será que nós podemos confiar em nós mesmos? Será que nós podemos seguir o nosso coração? Também tem muitas pessoas que se apegam à aparência externa, enquanto a alma está vazia de Cristo. Pessoas que se apegam à religião apenas a fatores externos, achando que ser membro de igreja, ser batizado, vir aos domingos no culto, até mesmo orar, fazer tantas coisas, isso vai levar até Deus. Mas a questão é o coração. A questão não é religião. Nós sabemos que aqui no nosso país 30%, 40% se diz evangélico. Vocês acham que todos esses vão para o céu? Que grande parte compreendeu o Evangelho? São discípulos genuínos de Cristo? Nós devemos avaliar. Thomas Watson, ele diz o seguinte: o mundo é um lugar perigoso para a alma quando tudo dá certo. Eu vou ler mais uma vez. O mundo é um lugar perigoso para a alma quando tudo dá certo. Na nossa vida nem tudo vai dar certo. Vai ter momentos de tristeza, de dor, de agonia. Há momentos que nós sentiremos o peso do nosso pecado.
as consequências do nosso pecado. E nós devemos refletir, porque infelizmente esse homem nós vemos que chegou ao seu fim, e nós vamos ver agora que ele se encontrou totalmente perdido e desolado num inferno eternamente. Versículo 22 e 23 diz o seguinte: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui nós vemos que ambos morreram, tanto Lázaro como esse homem rico. E nós vemos que é descrito que Lázaro foi conduzido pelos anjos, alguém que para esse mundo era desprezado, até mesmo ridicularizado. Nós vemos que a descrição fala que os cães vinham lamber as suas chagas. Esse homem foi aceito por Deus. Esse homem foi recebido por Deus. E o outro, que para o mundo era alguém bem visto, não é descrito muito acerca. Só fala que ele morreu e agora encontra-se no inferno. A palavra usada para Jesus, como eu falei anteriormente, é Hades, que significa lugar de consciência, castigo real antes do juízo final. É um lugar realmente de tormento, como é falado. É por isso que ele não aguenta, e nós vamos ver isso, porque a consciência dele vai martelar ele por todos os pecados. Vai martelar ele porque ele ter rejeitado a Deus, rejeitado Cristo. E essa consciência vai esmagar ele. Nós vemos também aqui que o rico, ele vê, clama e sofre, mas sem esperança. Sem esperança. Porque agora não há mais nada a ser feito. O destino dele já está selado. E o que ele pode fazer agora no inferno? Nós precisamos lembrar que o inferno ele é real, consciente e irreversível. No inferno nós vamos ter consciência de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós fizemos contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que nós optamos por seguir determinado caminho. Aqueles que não se arrependerem e crerem no Senhor Jesus Cristo sofrerão amargamente no inferno. Então o destino da alma desse homem é selado na morte. Não há purgatório, não há reencarnação, não há segunda chance. Nós vemos que muitas religiões são criadas tentando amenizar isso. O catolicismo romano, o purgatório, elas são por mortos. Não adianta de nada. O espiritismo, reencarnação. Quem voltou a esse mundo? Nós vemos o budismo também acredita nisso. Não. A vida é vivida de uma vez por todas. Não precisam abrir. Mas Hebreus 9:27 diz: está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então todos nós temos uma vida apenas. No inferno não há véu para cobrir os olhos, tudo é lembrado e sentido em plena consciência. Lá não tem mais a presença de Deus. Aqui nesse mundo nós vemos que Deus ainda controla e cuida de todas as coisas. Ele não permite que o mal chegue ao seu ápice. Mas no inferno não. No inferno não há nada da presença de Deus. Apenas a justa ira de Deus. É um lugar terrível. Muitos pensam hoje que são invencíveis. Mas nós devemos lembrar que a eternidade está a uma batida do coração. Basta o nosso coração parar de funcionar.
e a nossa vida irá acabar. Apenas uma batida do coração. E nós precisamos lembrar também que nenhuma religião pode livrar nossa alma no dia da morte, porque é somente Cristo Jesus que salva. Muitas pessoas se apegam à religião. Em vez de correr para Cristo, se apegam a atos religiosos. Fazem campanhas, fazem ofertas, fazem tantas outras coisas, achando que isso pode garantir um lugar ao céu. Isso não passa de indulgência, como foi condenado na Reforma Protestante. Não há outro meio de nós chegarmos até o céu se não for por meio de Cristo. Nós vimos essa manhã o sangue de Cristo, seu sacrifício perfeito. Não há outra forma. Mas nós vemos que agora vai especificar ainda mais como é que é esse lugar. A partir do versículo 24. Diz o seguinte: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então nós vemos aqui que a voz do rico clamou tarde demais. Ele agora reconhece o sofrimento, mas sem conversão. Nós vemos que ele pede apenas um alivio da sua dor. Não há um arrependimento, não há algo genuíno, não é conversão. Ele não pede por perdão, mas apenas por um alivio da dor. É isso que ele pediu. E quantos de nós muitas vezes não fazemos isso quando vamos atrás de Deus? Pedindo alívio, uma cura, uma oferta, pedindo que Deus abençoe nós financeiramente, nos dê um trabalho, melhore a nossa situação, apenas como algo passageiro, um alivio da nossa dor, do momento que nós estamos passando. Mas nós não pedimos perdão. Nós não nos colocamos diante dele todos os nossos pecados e clamamos pela misericórdia de Deus. Nós vemos aqui que ele deseja que Lázaro venha trazer uma gota de água, algo que ele nunca deu àquele homem. Agora ele não tem mais nojo, como talvez ele tinha quando olhava para aquele homem cheio de chagas. Agora ele pede que aquele homem molhe a ponta do dedo e coloque. Imaginem essa cena. Nós precisamos também olhar aqui o que nos é dito nessa parábola, sobre o grande abismo entre nós e vós. Aqui mostra que há um abismo enorme entre o céu e o inferno. Ele é real, ele é fixo e ele é intransponível. Então, se eu for para o inferno, não há segunda chance. Se eu for para o céu, aí é esperança, vida eterna, alegria, desfrutar de Deus. Mas se eu for para o inferno, não haverá segunda chance. Não haverá segunda chance. E nós olhamos aqui que o inferno também é um lugar de memória atormentadora. Porque ele diz aqui: lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida. Nós vemos aqui que ele vai se lembrar daquilo que ele viveu, daquilo que ele fez. A nossa consciência irá nos apontar no dia do juízo a maneira como vivemos, tudo aquilo que nós fizemos. Não haverá desculpas. O inferno é um lugar de retribuição justa também.
Ele diz que aqui na terra o homem recebeste o bem. Ele recebeu aquilo que ele colheu, aquilo que ele plantou, na verdade. Ele está colhendo aquilo que ele plantou. Alguém que viveu totalmente longe de Deus, separado de Deus. Por que agora o céu? Ele rejeitou esse Deus. Ele não quis saber. Ele focou nesse mundo, nas coisas. Por que agora o céu? Por que a eternidade? Nós sabemos que há muitas pessoas que querem um céu, mas um céu sem Jesus. Um céu sem Cristo. Eles querem apenas um lugar para descansar, como se fosse um lugar da prosperidade, para que eles aproveitem as riquezas. É isso que as pessoas querem. Eles não querem se aproximar de Deus, não querem um relacionamento com Cristo. Eles querem apenas gozar de tranquilidade e uma paz. Também nós precisamos lembrar que o inferno, aqui citado, não é uma metáfora. É uma realidade espiritual, justa e consciente. E eu quero que todos atentem aqui, porque nós vamos ver algo que é terrível. Versículo 24, ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O rico conhecia Abraão. Ele sabia da fé, mas ele não viveu pela fé. Não adianta nós sabermos apenas que Jesus Cristo é o caminho. Não adianta nós apenas professarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, mas Ele não ser o Senhor da nossa vida. Nós não nos arrependermos e crermos nele. Temos uma mudança de coração. Porque muitas pessoas, nós vamos aí fora, nós conversamos com muitas pessoas, até mesmo de outras religiões, eles vão falar que Jesus salva. Alguns vão dizer até que Jesus é o caminho. Um dos caminhos, porque eles colocam mais outras coisas. Mas a questão é que aqui nós podemos descrever como se fosse um quase cristão. Mas o quase cristão não vai para o céu. Alguém que vive só uma religiosidade fútil jamais irá para o céu. Mas nós vemos que esse homem também ele vai ter uma preocupação agora com os seus entes. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 27 e 28. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Agora sim, agora o homem naquele inferno ele começa a pensar nos outros, mas já é tarde demais. Nós precisamos entender que a intercessão que é feita por alguém no inferno não é aceita. Não é aceita. Ele está lá para sofrer a justa ira de Deus e não adianta mais nada. Ele quer que alguém vá alertar os seus irmãos, mas ele mesmo não deu ouvidos quando tinha oportunidade. Ele mesmo não se importou com essas coisas, não se preocupou. Estava lá perdido em sua rotina prazerosa de festas, de desfrutar, de luxúria. Não queria saber nada das coisas de Deus, apenas pensando em si mesmo, adquirindo mais riqueza, mais prosperidade. Era isso que esse homem fazia. John Bunyan, o autor do Peregrino, ele diz que homens oram no inferno, mas não são orações de arrependimento, e sim de desespero. Não são orações de arrependimento, mas sim de desespero. De desespero. Não há missão evangelística vindo do além. Isso significa algo muito importante para nós. O tempo de interceder, de evangelizar, de se arrepender é agora. Não adianta nós esperarmos que algo do além aconteça. O momento é agora. O momento de nós orarmos pelos nossos familiares é agora.
O momento de nós compartilharmos as boas novas de salvação é agora. E o momento também de se arrepender é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Adiar o arrependimento é apostar que Deus continuará dando tempo, mas nós não sabemos quando chegará o fim a nossa vida. Então o momento é agora. Aos pais, filhos, irmãos, hoje é o dia de orar, clamar e agir pela alma de seus entes queridos. Hoje, nós tivemos ontem o estudo sobre oração e nós vimos que o momento de orar é todo momento. É todo momento. Nós devemos orar sem cessar. Nós devemos confiar que Deus é soberano e Ele pode fazer. Que há esperança para o pior dos pecadores. E aqui o Senhor Jesus Cristo continua ensinando e agora de forma bem firme, falando sobre a suficiência das Escrituras. Porque nós vemos muitas pessoas pedindo coisas sobrenaturais para Deus provar que existe. Mas nós vamos ver aqui o que o Senhor Jesus Cristo fala. Versículo 29 ao 31, terminando o nosso texto. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Isso é algo muito sério, porque nós às vezes queremos testar Deus, pedindo algum sinal, que Ele mostre, que Ele se revele a nós. Mas aqui Jesus encerra com um choque. Nenhum milagre convencerá quem rejeita a palavra de Deus. Nenhum milagre. Porque nós vemos muitas pessoas, quando você conversa com alguém religioso, mas que não compreendeu o Evangelho, ele vai citar coisas excepcionais que aconteceram em sua vida. E eles vão tratar como se isso fosse a conversão. Essas coisas sobrenaturais. Mas eles não vão apontar para a cruz. Eles não vão apontar para Cristo. E isso mostra que aquilo serviu apenas para nos manter longe de Deus. E isso é algo terrível. Hoje nós temos a Escritura completa, que aponta para Cristo crucificado, ressurreto e exaltado. Ela é suficiente para convencer, iluminar e salvar. Nós devemos lembrar que a palavra de Deus é a voz viva do céu. E quem rejeita ela, rejeita o próprio Cristo. Quem rejeita o chamado de Deus ao arrependimento e à fé, quem rejeita as boas novas de salvação, está rejeitando Cristo. E pode aguardar o inferno, que é somente isso que irá esperar. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós devemos nos atentar a isso. Se alguém aqui nessa noite acha que precisa de provas sobrenaturais, não. Você precisa crer na palavra de Deus e tudo aquilo que ela alerta. Essa mensagem é a única oportunidade que você tem. Por isso você não deve endurecer o coração. Não há outro meio, somente pela cruz de Cristo. Ele mesmo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é somente em Cristo Jesus que nós encontramos o perdão e a reconciliação com Deus. É somente em Cristo Jesus que nós encontramos a paz. É somente em Cristo Jesus que nós encontramos a vida eterna. Onde você
estaria se morresse hoje? A sua confiança está em Cristo Jesus ou em seus méritos, em sua religião? Aonde você se apoia? Onde está o seu fundamento, o seu alicerce? Não adianta chegar no inferno e dizer que você é um batista reformado, que você é calvinista, que você é isso, que você é aquilo outro. Você é um seguidor de Cristo. Você tem um novo coração. Você está ignorando a voz de Deus agora, como o rico ignorou a Lázaro. Porque é isso que, na verdade, o Senhor Jesus Cristo quer falar. A questão é de nós ignorarmos a nossa realidade. Nós somos como Lázaro, mendigos, pessoas cheias de chagas, pecados, diante de um Deus que é santo. Nós somos esse homem. Por isso muitas pessoas não gostam de cantar aquele hino, mas eu gosto sim, quando fala que Deus morreu por um verme, assim como eu. Porque eu não passava disso. Quando eu olho para mim, para os meus pecados, para a maneira que eu vivia, morto espiritualmente, não há palavra melhor para descrever a minha situação antes de Cristo. Mas quando eu olho para Cristo Jesus, eu vejo que há esperança. Você reconhece que a Escritura é suficiente para te salvar? Porque muitas pessoas estão esperando sinal até hoje. Algum evento sobrenatural. Talvez o próprio Senhor Jesus Cristo vinha aparecer para ela. Mas nós temos aqui a mensagem de salvação, que é muito clara. Marcos 1,15, que o Senhor Jesus Cristo: arrependei-vos e crede no Evangelho. O que precisa é arrependimento e fé. Você não precisa fazer campanhas, você não precisa dar o dízimo, fazer qualquer outra coisa. Você não precisa ser membro de uma igreja. Obviamente que isso será consequência, porque você vai querer estar junto com aqueles que pertencem a Deus. O inferno é cheio de pessoas que um dia pensaram: eu ainda tenho tempo. Muitas pessoas pensaram assim, e suas vidas terminaram logo. Cristo nos deixa esse relato para nos despertar, convencer e salvar. Nós devemos lembrar que o Senhor Jesus Cristo, ele suportou o inferno na cruz para salvar pecadores. Nós não conseguimos entender o que é o cálice, o justo cálice da ira de Deus derramados sobre os pecados postos nele na cruz. A separação do Deus que é santo. Ele vê o filho dele moído, alguém que era inocente, alguém que tudo dele fluía graça e verdade, alguém que nunca falhou, nunca errou, alguém que era perfeito, que não merecia estar lá. Era você, era eu que merecíamos estar lá. Mas ele tomou o nosso lugar. Nós não precisamos clamar em vão como rico. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é o dia de salvação. Se você entende que você é um pecador, que não há esperança para você, se você for até Cristo, você encontrará o perdão, você encontrará a reconciliação, você encontrará a vida eterna, você encontrará o Pai perfeito, porque além disso ele nos torna de inimigos a filhos. Ele nos ama, ele é um Deus misericordioso. Nós vemos muitas pessoas falando apenas dos aspectos negativos do Evangelho, mas nós temos que olhar para os positivos também, as promessas, que nós nunca mais estaremos sós, que Ele irá nos guardar, que Ele irá fazer com que nós perseveremos até o fim, que nós receberemos o selo, o Espírito Santo, que é o selo da promessa, que estará conosco, que nos consolará, nos confrontará sim. Por isso que nós vimos que aquela frase cai muito bem. Quando nós pensamos que tudo está correndo muito bem, tem que ligar um sinal de alerta. Deus é um Pai amoroso, mas Ele é um Pai perfeito. E Ele disciplina os filhos porque Ele ama. Então Ele vai nos disciplinar. Ele vai nos limpar. Ele vai nos santificar. E nós devemos
olhar para isso, olhar para a eternidade. E almejarmos o céu, não porque será um lugar de descanso, porque será um lugar lá onde eu irei viver os meus sonhos, mas não, porque estarei lá com o meu Salvador, com o meu Senhor, porque eu irei adorar Ele, porque eu não irei mais ter a influência do pecado na minha vida, que eu poderei chegar a Ele e adorar em espírito e em verdade, de fato, me colocar aos pés dEle, chorar de alegria pela salvação. As pessoas focam muito apenas em prazeres momentâneos, mas nós temos que lembrar quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele sofreu, o alto preço, o sangue dele derramado naquela cruz. É isso que nós temos que nos atentar e nos lembrar. Que Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração